Um homem acaba de perder a mãe, mas no velório o que mais incomoda não é o que ele sente, é o que ele não sente. Ele não chora, não se desespera, não faz nenhum gesto de dor. E isso soa errado. Não porque exista um jeito certo de sofrer, mas porque a gente espera algum tipo de reação. E quando ela não vem, o silêncio deixa de ser respeito e vira suspeita. Afinal, como alguém pode viver uma perda assim, sem parecer afetado? É frieza? É indiferença? Ou é algo mais perigoso? Existe um tipo de sofrimento que não aparece como dor, não vem em forma de lágrima, nem explode em desespero. Ele se manifesta como deslocamento, como se a pessoa estivesse ali, mas desconectada do que está acontecendo. Esse vídeo é sobre esse tipo de sofrimento. Sobre o momento em que tudo continua funcionando, mas nada mais tem peso. Sobre quando o luto não vira choro, e sim apatia. E se o problema não for a ausência de sofrimento, mas a perda da capacidade de dizer o que importa, como isso começa? Por que incomoda tanto? E o que pode acontecer quando esse vazio silencioso dura tempo demais? Antes de responder, a gente precisa voltar. Porque o que acontece naquele velório é só o primeiro sinal de uma desorganização muito mais profunda. No velório da mãe, o que mais chama atenção não é o que esse personagem faz, é o que ele não faz. Ele não chora, ele não se desespera, não diz nada reconfortante nem parece buscar consolo. Ele apenas observa, repara no calor, no peso do ar, na própria exaustão física, como se estivesse presente, mas a mente em algum lugar fora dali. Isso incomoda. Incomoda os outros, incomoda quem observa. Incomoda porque existe um roteiro não escrito para situações como essa. Quando alguém morre, a gente espera dor, espera silêncio, mas o silêncio certo. Espera gestos, expressões, alguma performance que diga eu estou sentindo. Você já percebeu isso? Que mesmo em momentos de dor existe uma espécie de manual invisível? Baixar cabeça, permanecer sério, dizer as palavras certas, demonstrar abatimento. Demonstrar abatimento, mesmo que não esteja sentindo. Não é sobre o que se sente, é sobre mostrar o que está sentindo. É sobre atuar no luto, porque o luto também virou uma cena social. E quando a gente não segue esse roteiro, o julgamento vem rápido. Se não há lágrimas, será que há sentimento? Se não há desespero, será que há perda? É como se o problema não fosse silêncio, mas o tipo errado de silêncio. Como se a ausência de performance fosse pior do que a ausência de emoção. E aí surge a pergunta que ninguém faz em volta, mas que paira no ar. O que há de errado com ele? Porque esses rituais não existem só para consolar, eles existem para organizar o caos, para transformar o absurdo da morte em algo compreensível. Eles dizem que a dor ainda faz sentido. Eles sinalizam que, mesmo no sofrimento, há ordem. Esse personagem existe, ele tem nome. Morsel. Desculpa, mas eu não sei se é assim que pronuncia. E ele está no Estrangeiro, romance de Albert Camus, publicado em 1942. Mas o que acontece quando alguém não consegue seguir esse roteiro? Quando a reação não vem? Quando a dor não se organiza em gestos visíveis? Esse é o ponto em que o desconforto muda de lugar. A vida deixa de ser sobre a perda e passa a ser sobre o personagem. Algo está errado, mas o quê? A situação ou ele? E se a dor que a gente espera ver simplesmente não tiver forma? É a partir dessa pergunta que o verdadeiro conflito começa. Depois desse primeiro contato, o julgamento parece inevitável. As pessoas olham para ele e pensam: frio, indiferente, vazio. Afinal, quem não reage à morte da própria mãe sente o quê? Nada? É assim que a ausência de choro vira ausência de amor. O silêncio vira sinal de desumanidade. A falta de desespero é lida como uma falha moral. Essa interpretação não é só comum, ela é confortável. Ela resolve o incômodo com rapidez.
Se ele não sente nada, então o problema é ele. Se ele é vazio, ele é o desvio. E o mundo, com todas as suas regras emocionais, continua intacto. Mas, e se não for isso? E se o silêncio não for vazio, mas sobrecarga? E se a falta de reação for justamente o sinal que está desorganizado demais por dentro para virar gesto por fora? Esse personagem sente desconforto, sente o corpo pesar, sente tudo ao redor como um ruído que não para. O que ele não sente é clareza, não sente algo que ele consiga traduzir, não encontra uma reação que combine com a situação. E isso confunde quem observa, porque a gente aprende que emoção tem forma, que quem sofre chora, que quem ama desaba, mas nem sempre é assim. Às vezes, o sofrimento não tem legenda, não tem formato, não tem voz. E é aí que o erro acontece. A gente troca complexidade por rótulo, troca confusão interna por julgamento externo, troca uma dor difícil de nomear por uma exaustão fácil de fazer. Porque encarar o sofrimento sem forma é assustador. Muito mais fácil dizer, ele não sente. Muito mais cômodo pensar, isso é frieza. Mas e se o que você está vendo não for a ausência de sentimento, mas o colapso da capacidade de demonstrar? Essa é a chave. O desconforto que ele gera não vem da falta de dor, vem da falta de tradução. E quando a dor não encontra a tradução, ela some, ela se espalha, ela pesa em silêncio. É a possibilidade que desmonta a leitura fácil, porque se for verdade, então o problema não está só nele, está na forma como a gente entende e exige o sofrimento. É a partir daqui que começa a pergunta mais difícil. O que está realmente acontecendo com ele? Para entender o que realmente está acontecendo com esse personagem, é preciso separar duas coisas que muita gente confunde. Sentir não é o mesmo de entender o que se sente. Entender não é o mesmo que conseguir dar valor àquilo. Esse personagem sente. Não é que ele esteja anestesiado. Ele percebe o cansaço, percebe o calor, a pressão, o ruído do ambiente, o incômodo que não tem nome. Mas tudo isso está espalhado, sem foco, sem direção. E o que falta não é emoção, é organização, é hierarquia. Você já parou para pensar nisso? Que a dor só vira luto quando faz sentido? Quando ela encontra um lugar para ficar dentro da gente? Quando a gente consegue dizer, isso importa, isso me abalou, isso pesa mais do que o resto. Mas, nesse caso, tudo parece pesar igual, ou talvez nada pese de verdade. Porque quando o amor perde valor, o significado perde forma. E quando tudo é sensação sem significado, o que sobra é confusão. Não existe mais diferença clara entre o que é banal e o que é grave. Entre o que exige uma resposta imediata e o que deveria passar desapercebido. A hierarquia emocional se dissolve. E sem hierarquia, o sofrimento não se manifesta como colapso. Ele se manifesta como desorientação, como se tudo estivesse fora de ordem, como se o corpo continuasse funcionando, mas a mente não conseguisse mais decidir o que é importante. É por isso que ele não reage. Não porque não sente, mas porque não sabe mais por que aquilo deveria ser sentido daquele jeito. Você consegue imaginar como seria viver assim? Onde tudo continua acontecendo, mas sem peso definido? Onde nenhuma escolha parece importar mais do que a outra? Onde nenhuma perda parece ser grande o bastante para doer do jeito certo? Esse personagem não está vazio, está sem eixo. Perdeu a bússola emocional. E quando isso acontece, a reação não desaparece, ela se desfaz. É por isso que o desconforto que ele causa não diminui. Ele não é vilão, não é alguém cruel. Ele é só alguém que parou de conseguir distinguir o que deveria importar. E é isso que torna tudo mais perigoso, porque a partir daqui, a pergunta deixa de ser o que ele sente e passa a ser o que acontece com alguém que vive assim por tempo demais? Esse é o ponto onde tudo começa a se transformar. Até aqui,
tudo ainda poderia ser lido como estranheza, como uma forma diferente, talvez disfuncional, de existir. Dava para pensar que era só um tipo de afastamento emocional. Difícil de entender? Sim, mas inofensivo. Só que tem um momento em que isso tudo muda. Morsou está na praia, o sol é insuportável. A luz reflete na areia, na água, numa lâmina de faca. Tudo pesa da mesma forma. O calor, a tensão, o brilho. Não há hierarquia, não há valor diferenciado. E então, ele aperta o gatilho. Mata um homem, não por raiva, não por medo, não por vingança. Ele mesmo não sabe explicar por quê. A única coisa que menciona depois é o sol, o calor, o incômodo. Como se matar alguém e sentir calor pesassem exatamente igual. Você consegue perceber o risco disso? Quando o mundo inteiro perde a estrutura, o externo vira campo aberto. E o que antes era só um silêncio estranho vira ausência total de hierarquia. E onde tudo pesa igual, qualquer limite pode desaparecer. É nesse instante que o personagem cruza uma linha. Não por maldade pura, mas por neutralidade absoluta. Porque sem valor, sem peso, sem filtro, não há mais retorno. E depois disso, não dá mais para ver ele só como alguém deslocado. Porque o que assusta não é só o que ele fez, é o que permitiu que ele fizesse. E essa lógica, mais do que qualquer ato, é o verdadeiro perigo. O que esse personagem nos revela não ficou preso na história. Ele aparece fora do livro, no mundo real, todos os dias. Ele aparece quando você acorda, cumpre suas obrigações, responde mensagens, resolve o que precisa ser resolvido. Mas tudo isso acontece sem presença real. Você segue, você funciona, você faz tudo o que é esperado. Mas alguma coisa não se encaixa. Não dói, mas também não alegra. Não assusta, mas também não empolga. Você ri quando precisa rir, reage quando espera uma reação, diz, tá tudo bem, porque é mais fácil do que tentar explicar o que não tem forma. E talvez nem saiba o que está sentindo, e talvez nem consiga dar nome, mas a sensação está ali, de estar vivendo à distância. Nada está errado o suficiente para chamar de problema, mas também não está certo o bastante para chamar de vida. Você está presente, mas não envolvido. E isso importa. Porque assim como personagem, talvez você não esteja reagindo do jeito que ensinava. Não há uma tragédia clara, não há um motivo específico, não há um colapso. Mas existe essa fratura silenciosa, essa pergunta mal resolvida, esse excesso de eixo que ninguém vê, mas que você sente o tempo todo. Você abre o celular sem motivo, rola a tela por horas sem absorver nada. Responde "tô bem" no automático. Cumpre prazos, vai em festas, aparece onde precisa aparecer, mas está desconectado. Não é desprezo no sentido clássico, não é tristeza profunda, é algo mais sutil, mais crônico, mais dissolvido no cotidiano. É acordar e não ter uma razão para levantar, mas também nenhuma razão forte para não levantar. É viver no meio termo permanente, onde nada chega a doer, mas nada chega a importar de verdade. E é aí que tudo se mistura, porque o personagem deixa de ser só um personagem e vira espelho. O que ele viveu é extremo, mas a lógica é familiar demais. O desconforto que essa história provoca não vem do que aconteceu, não vem da atitude dele, nem da consequência. O que realmente incomoda é o reconhecimento. Porque em algum nível a gente entende que o que levou aquele personagem até ali não foi algo fora da realidade. Não foi uma tragédia excepcional, não foi um rompimento dramático. Foi tempo, foi acúmulo, foi repetição. Foi viver por tempo demais sem conseguir dizer isso importa, isso tem valor, isso me afeta. Foi responder a tudo do jeito certo, mas sem se envolver de verdade com nada. E isso assusta, porque mostra que o risco não exige um trauma,
Não exige uma personalidade extrema, não exige um colapso, só exige continuidade. Dias demais sem pausa, sem presença, sem peso. Você já pensou nisso? Quantas decisões do seu dia realmente importam? Quantas reações vêm de dentro? E quantas são só parte da função? O medo que essa história gera não é moral, não é sobre certo ou errado, é existencial. Porque a pergunta deixa de ser como alguém pode fazer aquilo e vir algo bem mais incômodo. Quanto tempo alguém pode viver assim antes que o mundo perca o peso de vez? Essa é a pergunta que fica e é ela que prepara o silêncio que vem depois. Talvez o que mais incomode nesse personagem não seja o que aconteceu nem mesmo o que ele fez. O que realmente desconcerta é que em nenhum momento ele parece entender por que aquilo deveria importar. Ele não sofre do jeito esperado, não reage como se deve, não demonstra o que esperavam ver. E isso força quem observa a encarar a possibilidade desconfortável. E se ele não for um ponto fora da curva? E se ele for só uma versão extrema de algo que já acontece com a gente? Porque talvez o sofrimento mais comum hoje não seja colapso, nem a dor visível, nem a tragédia que paralisa. Talvez seja algo mais discreto, difícil de nomear e fácil de ignorar. A incapacidade de dizer, isso me afeta, isso tem peso, isso faz sentido. A experiência de seguir funcionando, cumprindo tarefas, reagindo conforme o esperado, mas sem conseguir se envolver de verdade com o que acontece. Meursault não aponta caminho, não traz um aviso, nem oferece resposta. Ele só permanece ali, do jeito que foi apresentado desde o início, calado, presente, só que fora do eixo. E o que assusta não é o que ele mostra, é o quanto a gente se reconhece. Se você já leu O Estrangeiro, deixe nos comentários. Você sentiu esse desconforto com Meursault? E conseguiu entender ele ou só julgar? E se nunca leu? Talvez esse seja o momento certo. Porque algumas histórias não ensinam, elas só mostram e às vezes isso é mais importante.